Deus sabe, Deus sabe. Depois ela vai fechar. Só vou pegar meu telefone. Eu vou fazer minha parte. Vou fazer. Isso eu faço. Mas eu vou ficar aqui. Se eu não te passar,
Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora serenar os nossos corações, pedir que nosso Mestre Jesus esteja aqui presente, nos auxiliando a que a gente possa caminhar com o Evangelho no nosso coração, para que a gente consiga absorver todo o aprendizado, para que a gente consiga espalhar o Evangelho para onde quer que a gente esteja, para que a gente seja, em qualquer lugar, um instrumento da paz de Deus, instrumento da paz de Jesus. Pai nosso que está aqui no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em nossas tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje eu trago uma história da fundação daqui do centro. E na nossa fala nós queremos homenagear ao nosso patrono, Luiz Gonzaga, e também trazer para vocês alguma coisa sobre o primeiro presidente dessa casa. De qualquer forma, a gente vai perceber que eles, tanto Luiz Gonzaga como o nosso primeiro presidente, deixaram lições de vida muito interessantes e que vale, então, trazer aqui para as nossas reflexões. Quando o Luiz Gonzaga foi fundado, a história da fundação do centro permeia com a história do início da mediunidade de Chico Xavier. Então, não dá realmente para separar uma coisa e outra. Estão bem interligados esses dois fatos. O Chico chega ao Espiritismo um mês antes de fundar esse centro. Foi em maio, precisamente no dia 7 de maio de 1927, uma das irmãs do Chico apresentou um quadro de uma obsessão severa, uma obsessão muito séria. E durante um mês, ela foi tratada numa fazenda aqui perto da cidade de Curvelo, na fazenda de Maquiné. Essa fazenda era dos professores de mediunidade de Chico Xavier, Carmen Perácio e Juquita Perácio. Esse casal é que foi procurado, né, pela família do Chico para ajudar naquele quadro de obsessão, porque a princípio parecia que era uma loucura da moça, mas os médicos, mesmo o médico da fábrica de tecido onde ela trabalhava, ele mesmo dizia que não tinha condição de ser uma loucura, porque aqueles momentos de grande agitação e agressividade eram alternados com momentos de muita tranquilidade, de muita serenidade, e a moça se mostrava calma e terna como ela sempre foi. Então, não pode ser loucura porque é cíclico. Então, era realmente um caso de obsessão. Esse casal Perácio é consultado, né, buscado para ajudar, e eles fazem de uma forma muito efetiva, porque eles levam a moça para a fazenda deles, e durante um mês, mais ou menos, 40 dias, ela teve o tratamento da desobsessão em reuniões do Evangelho no Lar, todos os dias às 6 horas da tarde, com estudo do Evangelho, passe e água fluidificada. Nessa reunião, a dona Carmen Perácio era uma médium extraordinária, e ela recebe Dona Maria, mãe João de Deus, a mãe de Chico Xavier, que vem para orientar o tratamento da desobsessão da filha e aproveitar para dizer ao Chico: meu filho, você também não é doente da cabeça, como algumas pessoas possam pensar. Você também não é louco, você é médium. Estuda esses livros que estão aqui sobre a mesa, e estava lá a obra de Kardec. Estuda esses livros para você entender o que se passa com você. Depois de, então, esse um mês de tratamento, o Chico tinha acompanhado a irmã dele a esta fazenda, junto com José Xavier, o outro irmão do Chico também, mais velho que ele,
aproximadamente uns 4 anos. Então, eles voltam para Pedro Leopoldo, acompanhados desse casal Perácio que vem junto para poder fundar o centro espírita que o Chico, então, ia passar a frequentar a partir de então, para desenvolver e educar a mediunidade dele. Quando eles fundaram o centro, um grupo pequeno de amigos, inclusive o casal Perácio, um grupo de 8 a 10 pessoas no máximo, eles tiveram muita dificuldade de onde que iam acontecer as reuniões, porque o preconceito religioso era muito grande, como o preconceito aparece e acontece sempre diante de uma ideia nova, de algo novo, como o espiritismo, a mediunidade, eram coisas totalmente novas para Pedro Leopoldo, né? Então, por essa razão, por conta do preconceito, foi muito difícil encontrar um local para o funcionamento do primeiro centro, da primeira sede. E foi a dona Josefa Barbosa Chaves, nessa casa aqui, sabe onde é o laboratório Dom Bosco? Ali na esquina tinha a casa da dona Josefa Barbosa Chaves, que ela emprestou a casa dela para ser lá na sala a primeira sede do centro. E depois o centro funcionou também aonde é a casa de Marta hoje, que era a casa de José Xavier, e lá também foi então o local aonde funcionou o Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga funcionou também antes de vir para essa sede aqui do lado, que nós ganhamos o terreno agora e vamos reconstruir a venda onde Chico Xavier trabalhou durante muitos anos. Nós vamos tentar reconstruir só a réplica da fachada da venda do José Felizardo Sobrinho, que ele alugava o salão dele para as reuniões do centro. Foi em 1948 que o Chico ganha uma verba que foi o suficiente para comprar esse terreno, e onde tinha sido a casinha que ele nasceu, ele não teve a pretensão de falar, vou fundar o Luiz Gonzaga exatamente no local onde eu nasci, mas era porque ele queria por aqui, que ficava perto de todo mundo, e era o lugar que estava à venda nessa época, para ele comprar o terreno e, logicamente, construir essa sede, que é a mesma desde sempre. E no dia 2 de abril de 1950, essa sede foi inaugurada, dia do aniversário do Chico, tem uma ata muito bonita, muita gente veio para esta inauguração. Então, o Chico, depois dessas dificuldades todas, né, esse pessoal que cedia a casa é um pessoal muito corajoso, que não teve medo de enfrentar a religião dominante na época e que não aceitaria de jeito nenhum o espiritismo chegando em Pedro Leopoldo, né? Então, eles foram muito corajosos ao fazerem isso. As dificuldades eram muito grandes. Hoje, quando nós estamos atuando na seara espírita, com o terreno que nós pisamos já totalmente aplainado, porque as dificuldades todas, os pioneiros foram vencendo cada uma. E por que o centro teve o nome de Luiz Gonzaga? São 2 versões. A primeira versão é que exatamente no dia 21 de junho de 1927, o dia que o Chico estava fundando o centro, que Charles Lindbergh, um piloto norte-americano, faz a travessia pela primeira vez num voo do Atlântico, atravessa o Oceano Atlântico e finaliza esta viagem na França. E este voo ficou muito famoso, a primeira vez que um avião vai sem escala numa distância tão longa, e o avião tinha um nome, ele homenageava São Luís. O avião chamava o Espírito de São Luís. Então, em homenagem a São Luís, o centro, então, também teria esse nome de Luís. Só com um detalhe. O Luís do avião não é o Luiz Gonzaga.
O Luís do Avião era o rei da França, o muito amado rei da França, que ele foi ferido nas cruzadas e, ao que tudo indica, também ele é protetor da França e protetor de Kardec. É Luís IX, um rei realmente muito amado. O panteão com as histórias dele uma homenagem impressionante que os franceses fizeram a ele, com os quadros que tomam conta da parede inteira com a vida dele e os feitos de São Luís. Realmente um rei admirável e muito amado. Então, a outra versão para o nome é que não tinha... que eu fico pensando, gente, uma coisa que aconteceu lá na França, no dia 21 de junho de 1927, chegaria em Pedro Leopoldo no dia 21 de junho de 1927? Tinha WhatsApp? Tinha internet? Alguém fez como é que chama? Uma selfie. Uma selfie? Não tinha condição dessa notícia chegar aqui. Mas é estranho, porque a outra versão não agradava muito. A outra versão é o seguinte: era muito comum as pessoas católicas, quando fossem dar nome a pessoas e a locais, ir no calendário e ver aquele calendário consagrava aquele dia para quem? Chico Xavier, um católico que tinha sido até então fervoroso e muito dedicado, ele também vai ao calendário para ver o dia do santo. Nessa época já tinha rádio, né? Tinha rádio, né? Tinha o rádio. E o pessoal daqui de Pedro Leopoldo tinha rádio? E o pessoal de Pedro Leopoldo tinha rádio? Eu imaginei o telégrafo, talvez, e o pessoal de Pedro Leopoldo tinha isso para chegar no mesmo dia? Bom, pode ter chegado, não é? Pode ter chegado um feito tão extraordinário, mas é mais provável que o Chico tenha realmente ido no calendário e viu que o dia 21 de junho era consagrado a Luís Gonzaga. E ele dá o nome ao centro de Centro Espírita São Luís Gonzaga. Isso é mais um ponto a favor dele ter realmente consultado o calendário, que era o dia de São Luís Gonzaga. Depois, a Federação Espírita Brasileira que falou: Chico, existem algumas igrejas com o nome de São Luís Gonzaga. Tira o São para as pessoas perceberem que é uma outra religião, senão vai ficar muito confuso. E o centro, então, passa a chamar Centro Espírita Luís Gonzaga. E um dia, o Chico contou, muito emocionado, ele estava em Uberaba, no portão da casa dele, ele estava lá parado no portão da casa dele, esperando alguma coisa ou alguém, e chega um mendigo, conversa com o Chico, fala: o senhor que é Chico Xavier? Ele fala: sou eu. O mendigo tira de dentro do saco de esmolas dele uma imagem de São Luís Gonzaga e fala com o Chico: eu vim aqui apenas para te entregar este presente. Então a gente fica imaginando que Luís Gonzaga é mais do que um nome para Chico Xavier. Alguma coisa de mais forte, porque ele se emociona muito com este presente que ele recebe lá em Uberaba. Porque se fosse aqui em Pedro Leopoldo, Centro Espírita Luís Gonzaga, o cara falou: eu tenho um santo, eu tenho esse santo, vou levar. Mas não era. Ninguém lá nem sabia que tinha um Luís Gonzaga por aqui. Então isso nos leva a pensar que, para Chico, Luís Gonzaga era bem mais do que um nome, né? E quem foi Luís Gonzaga? Ele foi contemporâneo de Francisco de Assis. A vida dele é muito parecida com a de Francisco de Assis. E é interessante a gente ver como é que os santos da era medieval, como que eles atingiram a santidade, como que eles atingiram a condição para serem beatificados e depois canonizados santos. É muito interessante ver, para ser cristão naquela época, os sacrifícios, a renúncia e a abnegação muito, muito maiores do que hoje nós fazemos, muito maiores. Então, ele foi um religioso italiano e ele era considerado padroeiro da juventude e dos estudantes.
E o Chico deixou para nós aqui, está no nosso memorial, um livro bem manuseado, que tem a biografia do Luiz Gonzaga, que parece então que ele andava também estudando e lendo a vida dos santos, porque são exemplos maravilhosos para quem quer realmente seguir Jesus de uma forma totalmente entregue, né? Totalmente entregue à causa. Então, ele foi esse nobre, né? Ele era filho de um marquês e de uma condessa. E a família dele era do condado de Mantua, na região da Lombardia, que é a mesma região da Itália onde saiu o Luiz Gonzaga, a região da Lombardia. E lá a família do Luiz Gonzaga era dona de vasta região, né? Os pais eram muito importantes e quando eles se casaram, os pais do Luiz Gonzaga, a festa foi na corte de Filipe II, na Espanha. E o Luiz foi o primeiro de 7 filhos, ele foi o primogênito. Só que nesta época de Filipe II, na Espanha, consta que o Chico Xavier estava reencarnado lá nesta época. Ele mesmo contava. Sabe aquele quadro, Marta, das 3 espanholas? Pois é daquela época, da corte de Felipe II. Uma das espanholas estava reencarnada no Brasil, é espírita, e presenteou Chico com o quadro de uma pintura delas 3 na corte de Felipe. Uma tocava violão, a outra dançava, uma história incrível. Então, pode ser, não estamos aqui para especular nada, mas pode ser que o Chico tenha conhecido o Luiz Gonzaga lá naquela época. O pai do Luiz Gonzaga, ele tinha um cargo muito importante no exército, e ele queria o filho dele, sucessor dele, nas fileiras do exército. E desde pequenininho, o Luiz tinha uma armadura de aço, de metal, como um soldado qualquer. Ele tinha uma armadura pequena, ele tinha arma de verdade, e o pai dele levava aquele menininho de 5 anos orgulhosamente para todo lugar que o exército ia, porque ele queria que nascesse no filho o mesmo amor pelas armas que o pai tinha. E ele, um dia, a pólvora estoura num acidente ali qualquer e chamusca um pouquinho o Luiz. Isso foi o motivo para a mãe falar, não, ele não vai mais nisso aí, tá perigoso. E o pai também liberta o menino de ter que acompanhar em todas as campanhas. Um dia o menino, brincando, dispara também um canhão. Ele consegue, aos 5 anos, disparar um canhão. Aí é que realmente ele foi retirado daquilo ali, e a mãe andava muito insatisfeita porque o Luiz, criança, aprendia palavras vulgares com os soldados e a mãe tinha que ficar neutralizando aquela educação estranha dos quartéis sem ser o da nobreza, né? E Luiz não desejava a carreira militar. A gente fala, as crianças de hoje são tão para frente, são tão precoces. Olha o que o Luiz era. Ele queria, mas que queria a vida religiosa. E o pai dele falou, tudo bem, você pode escolher a vida religiosa, mas só depois que você fizer um teste de ir para a corte como pajem de um infante, né, um filho de rei, uma pessoa que seria rei, e depois ele foi para 3 cortes na Europa para ver se ele tomava gosto, se ele era seduzido por aquele ambiente de luxo, de festas, de facilidades, né? E para Luiz foi terrível aquele tempo. Ele achou muito difícil, porque ele estava vivendo num ambiente que fazia de tudo para que ele esquecesse Deus. Um ambiente que não existia Deus. E para ele foi muito sofrimento, foi uma época muito difícil, apesar de que o pai dele desiste de mantê-lo na corte quando, em vez dele ficar com os jovens na farra da corte, ele aproveita que estava na Europa, na Espanha, e vai estudar teologia
na universidade de lá. Ele realmente estava disposto. E o impulso mais forte foi um dia que ele achou um livro, encontrou um livro de um padre que ele conhecia. O livro chamava O Rosário, e dali nasce uma devoção enorme à Nossa Senhora. E ele começa, então, aos 10 anos de idade, ele vai numa igreja consagrada à Nossa Senhora, La Santíssima Anunciata, e aos 10 anos ele faz os votos de castidade. Imaginem como a precocidade deste espírito. E ele não levantava os olhos e não olhava nenhuma mulher, porque ele já tinha consciência de que ele não queria gastar um átomo de sua energia sexual daquela forma. E nós sabemos que a energia sexual, quando canalizada para outros pontos, fortalece como uma força criadora muito grande. E ele dizia que a única mulher na vida dele seria Nossa Senhora, que ela é a estrela, a guia e a dona do coração dele, aos 10 anos de idade. Ele tinha 14 anos quando ele consegue finalmente vencer as resistências do pai dele e consegue, então, entrar para a vida religiosa, para a Companhia de Jesus. O mote, o objetivo maior da Companhia de Jesus era o estudo do Evangelho, divulgação do Evangelho e caridade. Então, o Luiz ficou muito à vontade naquele ambiente. E desde que ele chegou lá, aos 14 anos, ele abre mão dos seus direitos de progenitura, ele abre mão do título de marquês, ele abre mão da fortuna do pai e vai paupérrimo para o seminário, né, onde ele ia estudar e se tornar a pessoa que ele se tornou. Ele chega nesse seminário e pega as incumbências mais humildes. E ele vivia, como todo religioso, místico da Idade Média, eles se autoflagelavam, sentindo fome, jejuns, jejuava constantemente, ele não se agasalhava, deitava na laje fria de pedra da igreja para poder orar, e aquilo foi enfraquecendo a saúde dele, mas foi em 1590, aos 23 anos de idade, que ele encontra caído na rua um mendigo que estava atacado pela cólera, me parece, que era uma peste que estava graçando na Europa nessa época, e ele então carrega este mendigo nas costas para levar para o hospital, e é assim que ele contrai então a peste e morre aos 23 anos de idade, no dia 21 de junho de 1591. Por isso que esse dia era consagrado a ele. Ele morre sozinho, humilde, longe de todos os familiares, totalmente sozinho, por opção, né? Por opção dele. E ele também teve a premonição da morte dele um ano antes. Ele tem a visão, né? Eu acho engraçado como é que eles lidavam com a mediunidade nessa época. Parece que o anjo Gabriel, que era o que anunciou Maria que Jesus ia nascer, que anunciou para Zacarias que a mulher dele ia engravidar, era todo mundo que a entidade que chegasse masculina era o anjo Gabriel, o que significa enviado de Deus. E se a entidade fosse feminina, era Nossa Senhora. Saindo disso, era o capeta. Então, era o demônio. Se isso acontecesse, era assim mesmo que funcionava. Era Deus ou o diabo, sem ser na Terra do Sol. Então, tem um filme assim, né? De Ariano Suassuna, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, o Luiz diz que ele tem uma visão com São Gabriel, e São Gabriel diz a ele quando é que ele ia desencarnar, que era daí um ano certinho. O dia 21 de junho, então,
amanhece, o Luiz estava bem, de saúde, estava tudo normal, ninguém nem acreditou que aquela premonição realmente ia de fato acontecer, e ele realmente no final da tarde daquele dia, ele se vai. Seu corpo está enterrado na igreja Santo Inácio de Loyola, em Roma, e eu não tive oportunidade de visitar. E quando nós estávamos construindo esse memorialzinho aqui do lado, eu queria algum dado sobre o Luiz Gonzaga, eu não tinha visto ainda o livro que o Chico tinha deixado. Então, o Cleiton Rezende, juiz de direito, uma pessoa super equilibrada, super pé no chão, coordenava as nossas reuniões de sexta-feira aqui. E ele ia para a Itália. E eu falei com ele, Cleiton, acha a igreja de Santo Inácio de Loyola e vai lá e vê onde está sepultado o corpo de Luiz Gonzaga, vê se tem alguma biografia dele, alguma foto, alguma coisa. E o Cleiton ia fazer aquilo para mim, mas ele não sabia nem que dia que ele ia fazer aquilo. A turma que ele estava, o grupo que ele estava conhecendo a Itália, estava parado na praça, assim, e ele então vira para um lado e sai andando por uma rua, sozinho. Quando ele chega ao final daquele pequeno trecho, ele estava diante da igreja Santo Inácio de Loyola. Ele fala, uai, é mesmo, olha aqui que pertinho, vou entrar. E quando ele chega no túmulo de Luiz Gonzaga, ele é tomado de uma emoção que ele começa a chorar, de soluçar, e ele não entende por que aquela emoção, porque ele falava que ele não se emocionava fácil assim. Alguma coisa aconteceu ali com o Cleiton e ele trouxe realmente vários materiais para nós. O Luiz Gonzaga, então, foi beatificado e foi depois canonizado 200 anos depois. Quando ele foi beatificado, a mãe dele já sai então de lá, a marquesa, a condessa, sai e vem para a beatificação do Luiz. E nessa beatificação tinha uma freira chamada Maria Madalena de Passe, e uma freira carmelita. E escreve assim, ela teve um êxtase, e nesse êxtase ela tem uma visão e descreve a glória de Luiz Gonzaga no céu. Ele era representado por um lírio, e ele então foi canonizado. Essa é a história dele. Como eu disse antes, ser cristão e seguir Jesus aos moldes dos santos da Idade Média era realmente uma entrega total de sacrifícios e renúncias, né, para conseguir realmente deixar para a gente esse exemplo de que é possível nós deixarmos tudo e seguir Jesus. Mas não é necessário mais que seja dessa forma. O Chico Xavier mesmo nos lembrava que Jesus não nos pediu muita coisa, não nos pediu que fizesse tantas renúncias desse tipo e não pediu a gente que escalasse o Everest. Jesus apenas nos pede que amemos uns aos outros. E isso aí é o grande desafio das nossas vidas, realmente aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, não é? Agora eu quero homenagear o nosso primeiro presidente, José Cândido Xavier, um homem admirável. Foi o único irmão, ou pelo menos o primeiro irmão. Olha lá, as netinhas estão todas felizes ali no cantinho. Tá vendo, né? Cíntia, Rose, tá todo mundo ali. O José Xavier era sogro da Marta. José Xavier teve 2 filhos. Um foi o marido da Marta. Todo mundo, muita gente de Leopoldo conheceu, eu conheci a alegria do Renault, adorava a música, né, Marta? E o José Xavier foi o primeiro irmão do Chico que abraçou a questão da mediunidade, do centro, junto com o Chico, e ele era aquele irmão mesmo, amigo, apoiava o Chico. Ele, durante 11 anos, desde 1927 a 1938, ele
foi o dialogador dos espíritos malvados que comunicavam através do Chico e eram doutrinados. Muitos inimigos do espiritismo, muitos inimigos daquela doutrina que chegava à Terra, e eles não queriam realmente que aquilo vingasse, que aquela ideia vingasse, né? Era uma outra religião, diferente da religião instituída. E o plano espiritual inferior, né? Porque quem não respeita a religião do outro, não é muito evoluído, né, gente? Então, durante 11 anos, o José doutrinou os espíritos que o Chico recebia. Também recebia mentores, e o José anotava, o Chico anotava, eles escreviam, e o José ali sempre junto. Ele tinha uma selaria. A sala da casa dele era uma selaria. Ele fazia sela de animal, né? Sela de cavalo, de couro, ele fazia bainha de faca, ele fazia coldre de revólver, trabalhava com isso. E nessa selaria, ele conseguia, então, atender as pessoas também que vinham em busca do Chico já, e ele conversava com essas pessoas enquanto trabalhava. O Chico não podia fazer isso, porque tinha um patrão. O José era autônomo e podia receber as pessoas. Ele dedicou-se totalmente ao trabalho na seara do mestre. E ele também tem a premonição da morte dele um ano antes. Eles tinham um bloco de carnaval. A família Xavier tinha um bloco de carnaval. Esse bloco era violino, violão, eles saíam cantando pela rua, João Cândido, né? O Chico, as irmãs, o José, cantando no bloquinho, né? Ia até lá, talvez, saía daqui, ia até lá na fábrica e voltava. Esse era o carnaval deles, de uma pureza, de uma, como é que eu diria? Uma simplicidade enorme. E alguns até realmente fantasiavam. E o José disse que no ano seguinte ele ia fantasiar de uma caixa de madeira, dando a entender que ele estaria dentro de um caixão. E é exatamente em fevereiro de 1939, numa sexta-feira, onde o carnaval ia começar no sábado, que ele sofre o que Chico chamou de um insulto cerebral, um derrame. Sofre um derrame e ao lado da cama dele, o médico olha, ficava em observação, não tinha nada para ser feito. Tinha a ver se o organismo ia reagir, não tinha uma ressonância, não tinha nada disso. Então eles começam a orar. O Chico com alguns amigos encarnados e amigos espirituais do Chico ali em torno da cama do José, orando pela saúde, pela recuperação da saúde dele. E acontece que depois de 6 horas de orações, várias preces também, sem ser do Chico e dos amigos, várias preces, pedidos intercessórios, chegavam no plano espiritual superior, partindo daquelas pessoas a quem o José tinha ajudado. Pessoas pedindo também por ele. E era tanta gente pedindo por ele que depois de 6 horas chega a notícia. Olha, as preces de vocês foram atendidas. O José desencarna ainda hoje. Mas peraí, foi atendido e vai desencarnar? Como é que é isso? Como é que é isso? Doutor Bezerra que vem e explica para o Chico. E a explicação é muito boa. Doutor Bezerra revela ao Chico que pela lei de causa e efeito, o José deveria permanecer de cama, uma vida quase vegetativa, preso ao leito e paralítico durante 11 anos. Ele sofreria o derrame aos 33 anos e ficaria 11 anos em cima de uma cama, numa vida vegetativa, demente, paralítico. A demência aqui no caso não é propriamente loucura, é um desarranjo mental, né? E diante daquele quadro, os espíritos responsáveis pela atual encarnação do José começaram a estudar a possibilidade de ele desencarnar imediatamente sem ficar aqueles 11 anos preso doente.
E isso não ia acontecer como uma graça, como um presente, porque nada pode acontecer que fira a justiça divina, que fira a programação que cada um traz no quesito que cada um recebe segundo as suas obras, né? Mas acontece que os 11 anos de serviços prestados a Jesus, repleto de sofrimento, de perseguição, de suor e de lágrima, ele foi o obreiro do Luiz Gonzaga, o primeiro presidente, segurou aquilo ali o máximo que ele pôde, junto com o Chico, amparando o Chico, e esses 11 anos proporcionaram a ele o cancelamento do débito que ele trouxe de ficar 11 anos na cama. Cancelamento. Eu gosto de contar essa história porque ele troca a dor pelo amor. Ele segue, e a gente compreende que o amor cobre realmente a multidão dos nossos pecados, né? E o amor, então, cobre todo o passado. Me parece que o José havia se comprometido com a guilhotina, com a Revolução Francesa. Ele se compromete ali de alguma forma e traz esse desarranjo. Só que o desencarne que ele mereceu, ele merece então ficar livre daquele quadro de 11 anos, aquilo cobrou um preço. Cobrou um preço que ele, no plano espiritual, logo que ele deixa o corpo aqui, ele sofria desmaios, espécie de uma crise epilética. E Emmanuel se aproxima dele e diz: todos os templos que são consagrados aos nossos irmãos superiores são visitados por eles no dia que lhes é consagrado. Você vai para a porta do Luiz Gonzaga, José desencarnado. Você vai para a porta do Luiz Gonzaga, a caravana de Luiz Gonzaga vai passar em todos os templos que lhes são consagrados na terra, inclusive no Luiz Gonzaga. Vai lá para a porta e quando a caravana passar, você peça a sua cura. E o José fica aí em espírito naquela noite, quando ele vê o brilho da caravana do Luiz Gonzaga passando. Ele ajoelha e pede a cura da cabeça que tinha ficado com alguma sequela do derrame. E daquela caravana sai uma flor, um lírio. E ele coloca aquele lírio na cabeça e é como se o lírio fosse absorvido pelo cérebro perispiritual dele e ele sai curado. É uma história muito, muito linda e ele começa, então, continua mais do que nunca trabalhando na doutrina espírita, nas comunicações, no livro Instruções Psicofônicas, ele e Meimei que ficavam cuidando das reuniões no plano espiritual. Teve um dia, inclusive, que a mensagem foi muito linda. O Arnaldo Rocha estava gravando num gravador enorme, grandão, e ele esqueceu de ligar, não funcionou. E eles lamentando lá no final da reunião: nossa, a mensagem foi tão linda e ninguém gravou. Aí o José incorpora no Chico e diz: nós gravamos. Chico, pega o papel que a gente vai tocar para você a fita, nós gravamos do lado de cá, do lado de lá. E vamos passar para você e você anota. Aí Chico recupera a mensagem. Ele falou: Meimei e eu gravamos também. Então nós vamos passar para vocês. Quer dizer, estava trabalhando e continua trabalhando. Hoje eu não sei onde ele está. Você sabe, Marta? Não? As meninas também não sabem, não? Deve estar num plano muito elevado. O Chico brincava que quando ele chegasse do plano espiritual, que José ia ter que ver com ele, que largou ele sozinho aqui, e ele realmente não gostou de ter ficado sozinho. O José vai ver comigo, ele vai ver, isso não acabou não, ele vai ter que me explicar por que ele não lutou para ficar. Mas isso o Chico estava brincando, ele sabe os desígnios de Deus, são insondáveis e são para ser seguidos e não questionados.
Então, que Jesus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Aquele quadro que você falou, ele está lá no meu e-mail. Das espanholas? Põe pra mim. Chico deu Dália de presente e quando Dália morreu fez o memorial dela lá e pôs Sim, no quadro. e eu tenho uma que o sobrinho do Chico me deu, que é a cópia daquela. É uma réplicazinha. As espanholas são lindas. O Chico foi uma espanhola. Como é que posta aqui? Eu vou postar. Não é pra postar.